Uma história longa, mas eu vou Conta pra gente, simplificar a um gente quer pouquinho saber esse aqui. detalhe aí. Cara, eu acho assim, quando a gente fechou dia 16 de março de 2020, na minha cabeça era uma coisa tipo no máximo 4, 6 semanas. Iludido. E, Também pensei a mesma coisa. e assim, as semanas foram passando, a gente viu que a coisa não estava diminuindo e muito pelo contrário, estava piorando. E os meses foram passando e realmente eu fiquei muito preocupado. E aí vem aquela pressão de o que eu posso fazer, como que eu vou fazer, meio que no survival mode. Nesse período, de abril, maio e junho, eu não sabia o que fazer. Eu falei assim, eu estava até pensando que não teria uma certa luz. Quando reabriu, que a gente pôde reabrir em junho, acho que foi final de junho mais ou Sim, menos, é, a minha loja de Boston, eu acho que pela localização, a gente ainda conseguiu ter conseguimos continuar com alguns casamentos. E com isso eu vi, ok, então eu acho que dá para se manter com isso. Vamos tentar abaixar as despesas, mas eu acho que vai dar pra gente se manter. Isso foi em julho, né, que você falou? Isso Junho. foi Junho. final de junho para julho. Pra Júlia. No caso, Middleton, que é o armazém e uma loja também, todos os casamentos foram postponados. Tipo, realmente não tinha nada. O telefone não tocava, não tinha uma ordem, não tinha uma graduação, não tinha um evento. No meu caso, além de eu vender só ternos, mas a minha indústria específica, o meu target, é casamentos, é festas. Então eu preciso de ter esse gathering para mim poder oferecer o meu produto. E era justamente o que estava E era proibido, justamente né? o que não podia, podia. como os venues, você, Sim. fotógrafo. Então, tipo, realmente foi muito difícil. A loja de Boston, eu creio que pela localização, e como a gente tinha. A loja de Boston é a loja que eu mais faço casamentos por ano. Então, vamos dizer se na época eu já tinha registrado 60 casamentos. Desses 60 casamentos, mais ou menos 25 ainda continuaram acontecendo em julho, agosto, setembro e outubro. Então, na minha cabeça, eu falei assim, não, vai dar para se manter. Só que do outro lado, em Middleton, eu vi que passou junho, não tivemos nenhuma entrada de dinheiro. Chegou julho, não tivemos nenhuma entrada de dinheiro. Então, foi difícil eu tomar essa decisão, mas eu decidi fechar o armazém, fechar a loja de Middleton, porque para mim que já estava literalmente fazendo só para pagar as contas, para mim ter que retirar aquele dinheiro para pagar uma loja que não estava fazendo nenhum dinheiro, que não tinha como se manter, para mim foi tipo entrar em survival mode, fechar um armazém, uma loja que não tem tanto volume, com a loja que dá lucro, que tem um lucro, né? Então decidi fechar, fechei em agosto a loja de Middleton e foquei em Boston, foquei na loja da Newbury Street. Até outubro, a loja estava indo ok, vamos dizer, a loja de Boston. Eu fechei Middleton, tirei aquela pressão toda financeira das minhas costas e realmente foquei, coloquei uma coisa na minha cabeça. Esse é um momento de sobrevivência e foquei naquilo. Baixei as despesas, tirei toda a responsabilidade financeira de Middleton, consegui, porque no caso eu tinha um lease, consegui quebrar esse lease. E quando foi outubro, que geralmente é até a época que ainda tem bastante casamento, eu vi que as coisas também ainda tipo, não estavam bem. O que que eu fiz pra gente tentar se abrir, né, aos novos mercados e tal, foi eu comecei a fazer home fittings, que no caso eu ia na casa da noiva da noiva e do noivo, mostrar tecidos, o produto, fazer a prova. Eu cheguei até em Hartford, Connecticut, Uau. outro estado, 2 horas de distância. 2 horas de distância, para poder
Já que eu não estou conseguindo de um lado, então vamos tentar no outro. E Virtual Consultation, que no caso o Zoom ou FaceTime, para mim, para apresentar ao cliente uma cor, é um pouquinho complicado, porque não tem como você ver 100% a cor do tecido e tal, mas a gente conseguiu, a gente fez alguns casamentos assim, e tentando, tipo, naquela ideia de vai passar, vamos Teve tentar. algum momento que você pensou em desistir, Léo? Sim. Na verdade, o meu contrato da loja de Newberry terminava dia 31 de dezembro De 2020. de 2020. Eu já tive a sorte de conseguir ter quebrado um contrato. Quem sabe um contrato, um lease de 3, 4, 5 anos, você assinou por 5 anos, você fechou as portas, você continua na obrigação de pagar, seja você aberto ou fechado. Então, para mim, tinha uma pressão muito grande financeira. Quando outubro eu vi que realmente acabou os casamentos que ainda tinham e não ia ter nenhuma festa, telefone não tocando, ninguém entrando na loja, eu realmente pensei, vou ter que fechar. É melhor fechar. Para quê? Por que eu vou ficar aberto? Não conseguir pagar as contas e acumular uma dívida. E no meu caso, eu sou seasonal. Como o Alex sabe, eu sou muito seasonal. A gente começa em março, que é a época da graduação, alguns casamentos, e vou até outubro. Dia 31 de outubro, acabou. Winter weddings, muito raro. Muito pouco. A gente ainda tem um volume ok na loja de Boston, porque tem muito eventos. Tem muito black tie eventos em Boston. Mas, nesse ano específico, 2020, não tinha. Uhum. Então, os anos anteriores, que a gente não tinha casamento, mas tinha eventos, dava pra se manter. Não tem casamento, não tem eventos. Cara, a minha única opção era fechar. Consegui, falei, tipo, me abri com o dono do prédio, falei pra ele que realmente expliquei mais ou menos a minha indústria, até porque ele já sabia mais ou menos um pouco. E ele falou assim, não fecha, a gente fala de números depois, fica aberto até mais ou menos fevereiro e aí a gente volta a falar. Aí eu falei assim pra ele, mas eu não vou assinar nenhum contrato, porque eu não posso renovar um contrato sem planejar, se eu não sei o que vai acontecer próxima semana. Então ele deixou, tipo, monthly to month, no caso sem contrato, né? E quando surgiu surgiu a proposta da vacina, um plano da vacina, aí meio que tudo, a luz no final do túnel tava Apareceu, ali, né? Eu falei isso com minha esposa hoje, falei assim, para, tu tá voltando ao normal, tô vendo até trânsito aqui já. Já, cara. coisa que não tinha, Um né? ano sem Exato. sem ficar, era um ano sem trânsito. Não, agora você vai ali na Store Drive, não tem como fugir. Não tem como... É Trânsito. 15 minutos de trânsito. Exatamente.